A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa tarde, amém? Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela presença do Senhor. O Senhor já se faz presente aqui neste lugar. Eu tenho certeza e convicção de que Ele está falando conosco já de uma maneira extraordinária nesse dia, porque só da gente dormir e acordar, só da gente estar aqui com saúde, é porque o Senhor já fala conosco, né? Porque a gente pensa que Deus só fala conosco somente quando Ele está usando alguém, não é verdade? Ou quando a gente está na igreja, mas não. Deus fala conosco quando nós acordamos, não é verdade? Quando nós podemos nos alimentar, quando caminhamos, quando vemos a nossa família bem, com saúde. Deus fala conosco nos mínimos detalhes. E eu acredito, eu tenho certeza que Ele já iniciou esse dia falando contigo. Eu não sei o que está perturbando o teu coração, o que está deixando você ansioso, o que está deixando você ansiosa. Mas essa tarde já quero te dizer que Deus está cuidando de tudo. Eu quero te dizer nessa tarde que o Senhor está cuidando da tua família, que o Senhor está cuidando da tua casa, que o Senhor está cuidando da tua saúde, que o Senhor está cuidando do teu ministério. Eu não sei o que estava eu não sei o que estava te inquietando, mas essa tarde o Senhor diz para você: eu estou cuidando de todas as coisas. Grande é o meu cuidado para contigo, aleluia. Não precisa se preocupar, continua somente caminhando, continua somente seguindo o alvo. Quem é o teu alvo? O teu alvo, nosso alvo, meu alvo é Cristo. Então que possamos caminhar seguindo avante com Cristo, sabendo que Ele está cuidando de nós, sabendo que grande é o seu cuidado, sabendo que grande é o seu amor para conosco, porque o que nos importa, irmãos, é o amor de Deus estar conosco. Tem um hino quando eu era criança que eu ouvia, que diz assim: se o mundo me abandonar, não me importo, pois tu comigo estás. Mesmo sendo acusada pelo mundo, levantarei a minha voz e em louvor te adorarei e exaltar-te-ei de todo meu coração. Não me deixes cair, segura em minhas mãos. Não me deixes cair, aleluia. Segura em minhas mãos. Glória a Deus, que o Senhor segure na nossa mão nessa tarde. Não importa, é como diz o louvor, né? Se o mundo me abandonar, quantas vezes, irmãos, somos abandonados, não é verdade? Nos sentimos sozinhos, nos sentimos sozinhas, aleluia. Muita gente, talvez se você é do tipo de pessoa que muitos não gostam de você, que muitos quando você chega, eles fazem questão de sair, não é verdade? Talvez você não tenha muita amizade, talvez você não tenha pessoas ao teu lado, isso te entristece. Você diz: meu Deus, eu sou uma pessoa até legal, Senhor, eu não distrato ninguém, eu sou uma pessoa que trata as pessoas bem, mas parece que elas saem de perto de mim assim com facilidade, elas não querem estar perto de mim, não querem a minha presença. E o Senhor está dizendo: não fique triste, que tem um grande chamado, que Deus tem uma grande obra. Não anda em bandos, irmãos. Você vai observar que quando Deus quis destacar José, Deus tirou José do meio dos seus irmãos, ou seja, Deus tirou José, aleluia, do meio daqueles que poderiam causar um grande problema para a vida dele. Então quem Deus tirar da tua vida, aleluia, quem Deus tirar da tua história, somente agradeça, somente engrandeça, porque Deus sabe de todas as coisas. E às vezes é necessário, é preciso Deus tirar algumas pessoas da nossa vida, Deus tirar algumas pessoas da nossa história. Existem pessoas que elas não são verdadeiras, aleluia. Então é melhor, irmãos, andar sozinho com Deus muitas vezes do que andar com bando e andar com gente falsa, gente hipócrita, gente que procura uma oportunidade para te vender, porque era assim que Judas fazia, não é verdade? Judas procurava uma oportunidade para vender Jesus. Quando ele achou a oportunidade ali, ele vendeu, aleluia, porque ele já estava com plano, irmãos, no seu coração, porque a Bíblia diz que quando Jesus, ele desde o início, ele falava que Judas já era quem o ia trair. Ele só não citava o nome, mas ele dizia: um dentre vós me trairá. Porque Jesus sabia do coração dele tortuoso, Jesus sabia do coração dele maligno. Tem até uma passagem no livro de João que fala quando Jesus diz assim: ó, um dentre vós é o próprio diabo. Tá entendendo? Eu acho essa palavra tão forte, irmãos. Jesus chama Judas de diabo, de Satanás. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ele estava para fazer, irmãos.
Então Deus, aleluia, não fica enganado não. E ele diz para você: os meus filhos não ficam enganados. Então todos que forem como Judas, que forem como os irmãos de José, que quiserem te vender, aleluia, que quiserem matar os teus sonhos, quiserem matar os teus projetos, o meu Deus diz para você: eu levo para Mantio decanta lamantio, e eu levo para longe. A gente vai aprendendo, irmãos, a caminhar com Cristo. A gente vai aprendendo quando a gente serve a Deus, que não é muita gente que faz o sustento, aleluia, da nossa fé. Ai, irmã, mas e quando precisar? Eu não estou falando de você ter alguém para contar. Eu estou falando de você querer estar perto de tudo, de todos, querer que alguns lugares te encaixem. Quando Deus está te expulsando de alguns lugares, quando alguns lugares já não é mais para você. Porque às vezes nós tentamos nos encaixar em lugares que Deus já não quer mais para nós. Nós tentamos realmente entrar naquele lugar, continuar naquele lugar, quando Deus já não quer mais. Não cabia mais a José continuar no meio dos seus irmãos, mesmo que ele quisesse. Mesmo que ele quisesse estar na casa do seu pai, mesmo que ele quisesse estar próximo dos seus irmãos, do seu pai, já não cabia mais José ali. Você entende? Que tem lugares que decanta lamantio, decanta arabaia. Que tem lugares que nós precisamos sair para crescimento. Tem amizades que precisam sair da nossa vida para que a gente possa crescer. Existem pessoas que têm que sair da nossa história para que a nossa história ganhe, aleluia, a forma que Deus quer na nossa vida. Porque enquanto Ló caminhava com Abrão, não havia possibilidade de Deus lançar promessa, de Deus falar com Abrão, de Deus se manifestar de uma forma mais extraordinária. A Bíblia diz que só depois que Ló se apartou de Abrão, que Deus começou a se manifestar para ele de uma forma extraordinária. Deus começou a falar com ele. Sabe por quê? Porque existem pessoas que enquanto elas estiverem na nossa vida, enquanto elas estiverem na nossa casa, enquanto elas estiverem no nosso caminho, aleluia, Deus não vai manifestar o plano grande. Por quê? Porque tem pessoas que são invejosas, tem pessoas que são malignas, são perversas, como os irmãos de José, né? A Bíblia diz que eles queriam matar José, eles quiseram matar José. Eles não mataram porque Deus não permitiu. E eu quero te dizer uma coisa nessa tarde, na autoridade do nome de Jesus: nenhuma ferramenta contra ti prevalecerá. O meu Deus fechou a cova de José, não deixou os irmãos dele tocar nele. O meu Deus, essa tarde está fechando a tua cova. E o meu Deus, essa tarde está fechando a tua sepultura. E está dizendo para você: como eu livrei José, eu estou te livrando. E não me dá lamantui, decantaramantui. E não permitirei com que pessoas te toquem. Porque tem gente, irmãos, que é terrível, que a inveja, ela entranha. A inveja vem, sabe, irmãos? Porque a inveja é pior que feitiço, irmãos. Ela seca até os ossos. Ela é terrível. Ela é pior do que uma doença, aleluia. Ela é terrível, ela corrói aquela que dá lugar. E teve gente que deu lugar para inveja, deu lugar ao inimigo. Você sabe que Satanás, ele teve inveja, irmãos. Ele queria estar ali ao ser como Deus. Você está entendendo? Que a inveja está desde o início, desde a criação, desde o início, aleluia. O pior sentimento, irmãos, é inveja. E existem pessoas que têm inveja, não conseguem ver o teu crescimento. Porque os irmãos de José invejavam a ele mesmo, tinham raiva dele. E primeiro porque o pai resolveu destacar. E primeiro porque o pai resolveu, aleluia, colocar José em destaque. Deu uma túnica para ele, né? Uma túnica de vestes talares. A Bíblia diz que a túnica destacava José de seus irmãos. E existe uma existe uma túnica sobre a tua vida. E essa túnica, ela destaca você. Você diz: eu não entendo. Eu não entendo porque algumas pessoas, ao chego, parece que elas mudam de assunto, parece que elas mudam o percurso para não estar perto de mim. Eu até tento conversar, mas quando eu vejo elas saem de perto de mim, eu não consigo entender. Deus está dizendo: para que está insistindo com pessoas que eu não quero na tua vida? Porque não venha pensando você que quem traiu José, quem queria vender José, eram os que estavam lá fora, não. Quem queria matar José era os que estavam dentro de casa. E às vezes é que a gente quer por perto, aleluia. E às vezes é que a gente quer trazer, não, porque é irmão da igreja. Não estou pregando aqui rebelião, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, porque tem gente que é de Deus. Mas tem gente que é como Datã, Coré e Abirão, não aceita o que Deus tem na vida de Moisés. Harabadaramantio decantarabaia. Porque tá na Bíblia, irmãos. Eu não tô falando aqui fora de Bíblia, não. Eu tô falando o que tá na Bíblia, o que tá escrito. Datã, Coré e Abirão se levantou com grande
de inveja, aleluia, contra a vida de Moisés. E a Bíblia nos diz que eles começaram com uma grande rebelião ali, com o povo, para tentar dizer que Deus não havia escolhido Moisés. Aí Deus brada do céu, porque quem escolheu foi Deus. E eu quero te dizer uma coisa: não adianta ninguém ficar falando, ninguém ficar criticando. Quem responde por você é Deus. É Deus que mostra quem Ele escolhe. E nessa tarde Deus manda te dizer que Ele já está começando a mostrar que Ele te escolheu e que você está firmado e que você está firmada sobre a rocha. Coitado, irmãos, coitada de quem se levanta contra o instrumento de Deus. Aleluia. Porque o que é de Deus permanece, irmãos. A gente vê a diferença. O que é de Deus continua em pé. Rabadaraia lamancho decanta lamandarabacanta. A Bíblia diz que Deus fez uma coisa inaudita acontecer. Guarde isso no teu coração. Datã, Coré e Abirão se levantaram contra Moisés. E Moisés disse assim: nisso reconheceremos que eu sou de Deus, né? Que Deus realmente me escolheu. Se Deus cria uma coisa inaudita e tragar eles com vida, eles descerem ao abismo com vida. E a Bíblia diz que foi Moisés fechando a boca e Deus permitindo, aleluia, a terra se abrir e tragar eles. Arabasto decanta. O que Deus está dizendo para você, aleluia, não adianta ninguém se levantar. Não tem Datã, não tem Corá, não tem Abirão, não tem ninguém que se levante. Ai, da labarabacanta, darastui. Não tem ninguém, irmãos, que permaneça de pé, aleluia, diante dos desígnios, diante dos propósitos, diante da palavra de Deus. Tá achando ruim quem Deus escolheu? Contenda com Deus. Porque tem gente que vai ter que contender com Deus, não é com você não, porque você não é escolha dos homens, você é escolha de Deus. Mas tem gente que não está se agradando porque Deus te escolheu. Tem gente que não está se agradando porque Deus te chamou. Os irmãos de José também não gostou nada da escolha de Deus. Mas eles gostando ou não, aceitando ou não, querendo ou não, Deus havia escolhido José para destaque. E não adianta. Quem quiser se levantar, se levante, mas só vai perder tempo. Aleluia. Rabadaramanchu e decanta. E eu vejo gente perdendo tempo. Rabai decanta lastui. Porque o que é de Deus não cai, o que é de Deus permanece. Aí a gente vê a diferença. Porque o que é de Deus continua. Aleluia. A Bíblia diz, Números, capítulo de número 16 e versículo de número 2 diz assim: levantaram-se perante Moisés com 250 homens, os filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se juntaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Dizendo que Arão e Moisés estavam se exaltando. Oh, meu Deus! Quem estava exaltando eles não era eles próprios, não, foi Deus, porque foi Deus que escolheu Arão para o sacerdócio. Foi Deus que escolheu Moisés para ser boca dele na terra, porque Moisés tentou fugir, abaixo decanta. Moisés não queria não, viu? Moisés sou pesado de língua, você fala não. E o Senhor diz: quem criou, Moisés? A língua do mudo. Aleluia. Eu te escolhi, Moisés, eu te chamei. Arão te será por boca na terra, mas a minha boca na terra será você, Moisés. Você vai falar e Arão vai falar por você, o povo, porque ele era pesado de língua. Mas eu não deixo de te chamar porque você tem esse defeito, não. Eu te chamei para um grande destaque. Quando Deus escolhe, irmãos, não tem para onde correr. Aí a Bíblia diz, você vai observar, capítulo de número 31 diz assim, número 16, 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Ou seja, a terra abriu e eles desceram ao abismo com vida. Eles morreram, irmãos, em grande sofrimento, porque tocou onde não devia. Aí você vai observar que não foi só eles não, porque eles receberam uma ajuda, como eu li para vocês no versículo de número 2. Eles receberam uma ajuda dos varões de renome, 250 homens. Porque não foi só Datã, Coré e Abirão. Aí tem gente que diz assim: ah, mas é porque eu não fiz, eu só dei uma ajuda. Ah, mas
você porque eu não falei, eu só fiz ouvido de mercador, somente ouvi e dei um pitaquinho. E Deus está dizendo, eu vou cobrar de todo mundo. Rabadaramancho de cantarabaia. Eu vou cobrar de quem está falando de você, de quem está se levantando contra você, rabadaramancho e de canta. E vou cobrar também de quem está ajudando. Porque tem gente que poderia te defender e não tá te defendendo, tá participando da panelinha, tá até gostando de ouvir o teu nome ser mencionado. Tá gostando? Então aguenta o que Deus vai mandar, porque Deus vai mandar coisa grande, rabacanta, que vai abranger uma grande justiça. Mas a justiça não será somente com Natan, Coré e Abirão, será com os 250 que ajudaram eles também a se levantar contra Moisés e Arão. Porque Isaías diz, na nossa Bíblia, no livro de Isaías, que Deus ele ia cobrar do ajudador e do que estava auxiliando. Daquele que estava fazendo mal, do auxiliador, perdão. Porque Deus não cobra, irmãos, somente de quem está fazendo, ele cobra de todo mundo que participa. Porque Deus é justo. Ele tem uma balança justa. Aí tem gente que diz assim, mas fulana estava falando de você, ciclano, beltrano. Eu só ouvi e concordei. Às vezes não te conta que concordou, mas concordou. E às vezes até falou de você também. E Deus está dizendo, não se preocupa não, Moisés. Não se preocupa não, Arão. Porque eu vi todo burburinho. Ria, labadaramanchuí. Não gostaram de se reunir para falar de você? Agora vão ter que gostar do tamanho da justiça que está chegando, porque isso é de Deus, e receba. Porque essa palavra aqui não estava, eu não estava nem pensando nessa palavra, mas Deus falou comigo e eu estou aqui entregando da parte de Deus. Aí para você ver que foi verdade, que Deus não cobrou somente de Natan, Coré e Abirão, mas a Bíblia diz que Deus cobrou também dos 250 homens que estavam com eles. Versículo de número 35. Olha só. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Ou seja, no capítulo de número 2 diz, levantaram-se perante Moisés com 250 homens os filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Aí Deus foi lá e pegou os 250 homens também, porque Deus cobra de todo mundo, irmãos. Deus não tem isso não. Deus cobra de todo mundo. E o Senhor está dizendo para você, eu vi todo burburinho com teu nome, você não viu, mas eu vi. Você não estava lá, mas eu estava. Você não sabe, mas eu sei. Por isso eu, o Senhor, farei justiça por você. Porque não adianta, irmãos, quando José tem uma túnica, aleluia, ninguém fica com a túnica de José, não. Ô glória. Quando Deus escolhe Moisés e Arão, não há quem possa invalidar aquilo que Deus escolheu. Você quer saber o que é de Deus? O que é de Deus permanece, irmão, não cai não. O que é de Deus continua. Porque assim, irmãos, quem tinha escolhido Moisés e Arão foi Deus. Quem havia escolhido José foi Deus. E Deus está dizendo para você, eu que te escolhi. Eu que te chamei, eu que te selecionei, aleluia. Goste quem gostar, doa quem doer. Aí tem gente que não tá gostando. Aí não tá gostando, tem que falar com Deus. E aí se você não tá gostando e vai falar com Deus, e Deus não gostar do que você tá falando, ele vai cobrar de você. Mas tem gente que é covarde, irmãos. Não fala pra Deus e fica por trás falando. Aí Deus está dizendo, eu vou cobrar. Eu vou cobrar de todos aqueles que têm se levantado contra você. E eles saberão que é um Deus na terra que julga. Que não é você, Moisés, que faz justiça. Que não é você, Arão, que faz justiça. Mas é o teu Deus, é o nosso Deus, irmãos, que faz justiça. A gente não precisa fazer nada. A gente só precisa entregar na mão do Senhor. Eu me lembro de uma passagem que fala, quando o rei Jeoás, se eu não me engano, é Jeoás mesmo, é porque é muito rei, né, irmãos? Aí a gente acaba, às vezes, até trocando os nomes. O rei Jeoás, ele não compactua, né? Ele não faz o bem, na verdade, para o filho de Joiada. E a Bíblia diz que o filho de Joiada foi um sacerdote que ajudou muito ele. Inclusive, que salvou a vida dele de Atalia. Então você vai observar que esse rei Jeoás, ele tinha que ter uma gratidão por esse homem chamado, né, Joiada, que era um sacerdote, um profeta. E a Bíblia diz que Joiada morre e o filho de Joiada vai lá repreender esse rei, né? Porque ele estava em erro, vai lá repreender o povo, falar que Deus não estava se agradando. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, ô irmãos, quando ele faz isso, a Bíblia diz que ele se ira. E ali ele manda apedrejar, ele manda matar o filho de Joiada, ou seja, ele não teve consideração por Joiada não, irmãos. E tem gente que é assim, não tem consideração, porque assim, Joiada, ele salvou a vida desse rei, irmãos. Ele salvou a vida da perversa Atalia. Então tem gente que você fez tanto na vida e não tem consideração por você, que nem Judas. Oh glória. Jesus fez tanto por Judas, irmãos.
Jesus fez tanto por ele, mas ele não teve gratidão, não. Aí o problema estava em Jesus? Não. O problema estava em Judas. Então não pense que o problema está em você. O problema está naquele que não sabe como agradecer e que ainda age com você de falsidade. Que ainda age contra você. O Senhor está dizendo para você, o problema não está em você, o problema está em Judas. Então por isso não mude. Não vou ser mais amigo de ninguém, não vou conversar com ninguém, não quero mais conta com ninguém, porque fulano fez. E Deus está dizendo, não. Você não tem que se portar dessa forma, não. Você tem somente, aleluia, que pedir para que eu coloque pessoas verdadeiras no teu caminho, porque ainda tem, irmãos, remanescentes. Ainda tem os poucos, aleluia, rabasto de cantarabaia. Ainda tem os pouquinhos ainda que é de Deus, sabe? Ainda tem gente verdadeira na terra. É por isso que nós temos que pedir para Deus selecionar. A gente tem que andar com o Senhor, e poucos são os que a gente pode contar. Porque não adianta, irmãos. A gente vive num mundo perverso onde está cheio de Judas, cheio de Jeoás, né? Porque Jeoás, a Bíblia diz que ele não foi, irmãos, não foi grato. Ele foi ingrato e mandou matar o filho do sacerdote Joiada. E a Bíblia diz que, irmãos, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele disse para o rei, ele disse, o Senhor o verá e o retribuirá. Você vai observar, viu, que o profeta, quando ele estava sendo apedrejado, o filho de Joiada, ele disse isso para o rei, o Senhor o verá e o retribuirá. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, esse rei morreu. Ou seja, o Senhor retribuiu a maldade que ele fez contra o filho de Joiada. O que Deus disse para você é, nenhuma ferramenta contra ti prevalecerá, e toda língua que se levantar em juízo, aleluia, tu a condenarás. Está na Bíblia. Todos que estão se levantando contra você, toda língua de serpente. Eu quero, para encerrar esse assunto, irmãos, porque é da parte de Deus, eu não sei para quem é, mas Deus ele sabe. Eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que a víbora mordeu Paulo. Uma víbora veio, né, saiu dos gravetos e mordeu a Paulo. Mas a Bíblia diz que não aconteceu nada com Paulo. A víbora foi lançada no fogo! E é tarde que Deus está queimando a serpente. Eu não sei que serpente era essa que estava se levantando contra você com a língua ferina, a língua maligna, a língua do cão, de Satanás, porque não é de Deus. O Senhor está dizendo para você, pois é, eu sou o Senhor, aleluia, que estou fazendo essa víbora queimar no fogo. Porque a Bíblia diz que a víbora que prendeu em Paulo, ele sacudiu e ela foi lançada no fogo. E é tarde que Deus está queimando a serpente que se levantou para tentar te destruir. Você crê? Aleluia. O Senhor está dando livramento à tua vida nessa tarde. Não adianta. Não adianta querer se levantar contra os ungidos de Deus. É Deus que justifica seu povo. E o Senhor está te justificando nessa tarde. Amém? Aleluia. Vamos louvar, irmãos. Em nome de Jesus. Hino de número 210 da harpa cristã. Vamos louvar? Tenha medo do veneno da serpente não, viu? O veneno da serpente não vai te fazer nada. O Senhor está te garantindo nessa palavra. A palavra do Senhor diz que a serpente não pode causar dano a Paulo. Então não tenha medo, porque essa serpente não poderá te causar dano, diz o Senhor. 210, vamos louvar? Aleluia. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a servir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor, glória. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna, ó glória. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor. Estou pronto a servir-te com gozo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno,
que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó, bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Aleluia. O nosso prazer, irmãos, é ouvir a voz de Deus, né? Como diz o hino, fala, fala, Senhor. Aleluia, nós queremos ouvir a voz de Deus, irmãos, porque é melhor ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz dos homens, não é verdade? Porque a voz dos homens não, elas passam, elas mentem, elas fingem, mas Deus não. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus essa tarde, amém? Nós queremos ouvir a voz do Senhor, o que Ele tem para falar. Eu tenho certeza que Ele já está falando conosco e que Ele falará muito mais através da sua palavra, amém? Que a palavra de Deus alimenta, irmãos. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Eu tenho bradado isso ao meu coração. Inclusive eu ontem postei aqui, né? Foi ontem? Foi isso mesmo, nos stories eu postei, que às vezes eu posto algumas coisas, eu não estava postando nada, mas quando eu tenho tempo eu consigo postar uma palavra, alguma coisa, e o Senhor colocou uma palavra, né, no meu coração e falou comigo quando eu estava lendo sobre a casa que é edificada sobre a rocha, que a nossa casa possa estar edificada sobre a rocha. Nós vimos um tempo que muitas coisas vão começar a acontecer, e o que é a rocha, irmãos? A rocha é Cristo, a rocha é a palavra. Então nós precisamos estar com a nossa vida, com a nossa casa, na verdade, edificada sobre a palavra, porque as pessoas, irmãos, elas não querem saber de palavra, elas só querem saber o tempo todo, não é verdade, do que elas querem ouvir. Mas a melhor revelação é a palavra. Deus, Ele revela, Deus, Ele fala conosco, sim, claro, mas nós temos também que nos alimentar da palavra, da oração. Temos que buscar intimidade com o Senhor, porque o nosso Deus é o Deus que fala, irmãos, que confirma, que testifica, mas nós precisamos dar lugar para Ele falar e nos alimentar da palavra do Senhor, amém? Então Deus, Ele tem bradado ao meu coração falando sobre a palavra, e ontem eu vi o pastor falando a mesma coisa sobre a palavra, que vem tempos difíceis aí, e a igreja precisa ser alicerçada pela palavra, amém? A palavra nos alimenta, a palavra é bússola, não é verdade? A palavra é direcionamento. Você precisa de alguma coisa? Vai na Bíblia, porque tudo que você precisa está lá, aleluia, que possamos entender, irmãos, que esse sim é a verdadeira boca de Deus falando conosco. Claro que Deus usa seus profetas, claro, eu sei, eu tenho certeza, Deus fala comigo, fala com você, e eu amo quando Deus fala com pessoas, usando pessoas de Deus verdadeiramente. A gente sabe que é Deus falando, mas eu estou falando aqui sobre as pessoas não deixarem a palavra de lado, porque muitos não estão orando, muitos não estão lendo Bíblia, não estão louvando, não estão buscando a Deus, só buscando aquilo que é do seu próprio interesse. Não, mas não busca ouvir aquilo que você quer, busca ouvir a palavra, porque a palavra, ela te sustenta, ela te acalma, ela te liberta, ela te alimenta. E quando você lê a palavra, você sabia que você é liberto de coisas que você nem sabia que tinha em você? Deus te liberta, porque a Bíblia diz, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá na Bíblia, tá entendendo? Então, enquanto você conhece a verdade vai te libertando. Então comece a ler a palavra, comece a orar, comece a pedir a Deus para se revelar para você, porque Ele quer usar você e Ele quer se revelar para você também na terra. Mas você precisa buscar o Senhor. A Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, que possamos invocar o Senhor. Aqui nem a harpa, irmãos. Quase ninguém hoje mais quer louvar a harpa cristã, né? É muito difícil, mas eu amo a harpa cristã, sabia, irmãos? Eu amo a harpa, eu amo ouvir Deus falar nos louvores da harpa, porque acalma, e são os louvores que são mais lindos. Então por isso, sempre nas lives que você me vê fazendo, eu vou louvar a harpa. Eu posso não ter uma vozona, eu não tenho uma voz bonita não, irmãos, mas eu louvo, porque a Bíblia diz que todos que têm fôlego louvam o Senhor. Não diz que quem tem uma voz bonita louva o Senhor, diz que é todos que têm fôlego. Então a gente pode louvar, sim. Você pode ter uma voz não tão bonita quanto a minha, mas louve. Louve, porque o louvor acalma, o louvor liberta. Eu fui liberta quando eu passei por um processo com Deus, logo quando eu me converti. Foi com os louvores da harpa, viu, irmãos? Então, louve a harpa, escute a harpa. Tá precisando de libertação? Pois é, coloca a harpa para tocar na tua casa, ou escute a harpa, porque são os verdadeiros louvores, não é verdade? Aí você vai observar, irmãos, que Deus vai se fazer presente. Então é um direcionamento de Deus, é por isso que eu louvo sempre a harpa. Você vai me ver sempre louvando
louvando. Até tentei parar um tempo de louvar harpa, comecei a louvar louvores assim que eu achava bonito, mas não vingou, sabe, irmãos? Eu não sentia. Eu sei que a harpa, ela é necessária, ela precisa, né? Porque ela realmente é um louvor verdadeiro para Deus, né? É um louvor que a gente engrandece o nome do Senhor. E o que importa é o nome dele ser engrandecido, é o nome dele ser glorificado, é o nome dele ser bendito, ser exaltado na nossa vida, né? Então que você possa, eu não sei se você está passando por alguma coisa, eu sei que é da parte de Deus para alguém, escute a harpa, porque Deus liberta através dos louvores também da harpa, amém? Aleluia, palavra, harpa, louvores também, tem louvores que engrandecem a Deus que são lindos, mas agora eu estou falando do direcionamento de Deus sobre a harpa cristã. Deus sabe por quê e para quem é, tá entendendo? E oração, irmãos, ore sem palavras, ore sem, não tenho o que falar, irmã, ore. Ai, irmão, mas é porque eu tô no trabalho, não tenho como estar parando pra orar. Pois é, ore no pensamento, vai conversando com Deus, porque o véu foi rasgado, irmãos. Onde a gente estiver, o Senhor escuta a nossa oração. O que importa é que o nosso coração esteja voltado pro Senhor e que a nossa oração seja feita pra Ele, amém? Aleluia. Tu pode dizer assim, irmã, mas tua voz não é gatinha não, porque tu fica cantando toda live tem harpa. Pois é, porque eu louvo pro Senhor. Eu louvo pro Senhor e eu sei que enquanto eu louvo, Deus vai libertando, vai curando, vai trabalhando conforme a vontade dele, amém? Vamos ler a palavra que o Senhor colocou no meu coração para os nossos corações, que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 3, aleluia, versículo de número 24, que é a palavra que Deus colocou no meu coração. Daniel 3, 24, vamos ler? Que diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Então ele disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Juntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os seus corpos, nem foram chamuscados os seus cabelos, nem seus mantos mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, a não ser o seu Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Aqui você vai observar, irmãos, o que Nabucodonosor, ele fala, ele diz assim, ó, versículo de número 28 diz, falou Nabucodonosor e disse: Bendito, vou ler novamente, seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Você vai observar que Sadraque, Mesaque e Abidnego confiaram no Senhor. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é um rei pagão. Um rei que há instantes atrás queria que eles se prostrassem de qualquer forma a estátua de ouro que ele havia feito. O rei que o rei que disse assim: aquece 7 vezes mais a fornalha. Eu quero ver se o teu Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, vai conseguir livrar vocês. A mesma boca que falou, a mesma boca que criticou, a mesma boca que se levantou contra, foi a boca que disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu quero te dizer uma coisa: oh meu Deus, Deus está voltando novamente para falar sobre bocas que falaram de você. A Bíblia diz que Nabucodonosor se levantou e assim, aleluia, ficou furioso contra a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas a Bíblia nos diz que eles não se entregaram, eles não se amedrontaram, eles sabiam que Deus se levantaria. E se Deus não se levantasse, eles disseram para Nabucodonosor, eles continuariam adorando ao Senhor, mas eles não se prostrariam. A Bíblia nos diz que esse mesmo Nabucodonosor que mandou aquecer a fornalha, esse mesmo que afrontou, aleluia, esses 3 jovens, foi o mesmo que olhou e disse: Eu vejo 4 caminhando. O que o meu Deus manda eu te dizer nessa tarde, que é tempo de
balançar. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus essa tarde: não há quem possa invalidar a obra de Deus na tua vida. Não tem Nabucodonosor que vai se levantar, para invalidar a palavra de Deus, ou até mesmo para lançar sentença de morte sobre você. O meu Deus diz: eu fecho a tua sepultura, como eu fechei a sepultura de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se preciso, vá caminho contigo na fornalha, mas eu não deixarei com que Nabucodonosor toque em ti. Oh meu Deus, porque o quarto homem da fornalha está aqui. Ramanchuída, labarabarabarabacanta, andaraiasto. Porque tem Nabucodonosor olhando para você e pensando que você não tem dono. Porque tem Nabucodonosor olhando para você e dizendo: eu vou aquecer a fornalha e vou lançar ele dentro, e vou lançar ela dentro. Meu Deus diz para você: você tem um dono. Rabadaramanchuída, labacanta. Então somente confie. Então somente confie, porque o meu Deus fecha a tua sepultura nessa tarde. Eu não sei o que estava sendo tramado. Arabarrasto. Aí você olha e diz assim: irmã, por que você está falando assim? Eu não sei, irmãos, mas eu sinto graça e presença de Deus aqui. E o que o meu Deus está dizendo é que a ferramenta de Nabucodonosor está caindo por terra nessa tarde. Qual foi a ferramenta que ele usou? Uma fornalha 7 vezes mais aquecida. E a Bíblia diz que os homens que lançaram, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, eles morreram, irmãos, de tanta quentura que estava a fornalha, de tão quente que estava a fornalha. Mas só que quem tem a proteção de Deus, Deus guarda. Aí você diz: irmã, mas tem gente perecendo. Oh meu Deus, isso é mistério. Irmã, mas tem gente morrendo. Eu tô com medo, porque Nabucodonosor deu a sentença. E Deus está dizendo: morre quem não tem a minha proteção. E se for o tempo, porque se não for o tempo, eu entro na fornalha e caminho contigo, mas não permitirei que te toque, diz o Senhor. E alabadaramanchuí. Ai da labarabaraba canta lamanchu de canta lamanchu e da rabaia da rabarrasto. Porque o meu Deus caminha com alguém aqui nessa tarde, pega na tua mão e diz: tá com medo de quê? Quem dá a última palavra na tua vida não é Nabucodonosor, arabadarasto. Quem dá a última palavra na tua vida não é ninguém, é Deus. E o meu Deus diz pra você: o que eu tenho pra você não é morte não, é vida. Arabarrasto. Porque quando chega o tempo, irmãos, quando Deus, ele permite, quando é o tempo de morrer, morre. A Bíblia diz que havia 2, tá? Tiago e Pedro. Tiago morreu a fio de espada, tá na Bíblia. Tiago era também discípulo de Jesus. Era também um homem de Deus, mas chegou o tempo dele. Mas a Bíblia diz que Pedro não havia chegado o tempo de Pedro, não. Aí o mesmo Herodes que matou Tiago tenta matar Pedro. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus manda um anjo dele, e diz: pega tudo que te pertence, Pedro, e vamos sair daqui. O meu Deus diz para Pedro: os que estão me ouvindo agora, não é o teu tempo, darabarrasto. Porque temes ao homem, ramanchuída, labacanta, ramandaraia, labarabacanta.
chegado. No livro de Atos, você vai observar, saindo aqui de Daniel, indo para Atos, que Tiago morreu, irmãos. Pedro já estava ali, já talvez em expectativa, pensando, eu vou esperar porque vai acontecer mesmo. Eu vou para a glória, daqui a pouco eu estou lá, mas Jesus, e é tudo lindo, maravilhoso, eu vou para a glória mesmo. Mas Jesus tinha dito para ele, apacenta as minhas ovelhas, ainda tinha ovelha para ele apacentar. Tarabacanta. Ainda tem alma para você cuidar, ainda tem pessoas que precisam de você. É por isso que Deus não vai tirar você da terra agora. Ainda mais da forma que Nabucodonosor está pensando que vai fazer. Lançando dentro de fornalha, aquecendo 7 vezes mais. Deus está dizendo, quem é ele? Eu boto ele para comer erva do campo rapidinho. Porque o meu Deus e o teu Deus é um Deus de justiça. O mesmo Herodes que queria parar o crescimento da igreja no tempo de Pedro, que matou Tiago a fio de espada e pensou que ia conseguir paralisar o crescimento da igreja de Deus. A Bíblia diz que esse mesmo homem, aleluia, morreu comido de bicho, porque não deu a glória a Deus. Um anjo só de Deus veio e feriu ele. O que Deus está dizendo para você? Botei Nabucodonosor, diz o Senhor, para comer erva do campo. Fiz com que um anjo ferisse Herodes e ele morresse com medo de bicho. Está com medo de quê? Eu quero te dizer uma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego passeou. Porque quem anda com Deus passeia. Não anda assustado. Porque sabe que se morrer vai pra glória. Mas o meu Deus diz pra você, não. Não é tempo de Nabucodonosor dar a última palavra na tua vida. Até porque você entregou tua vida, não foi para Nabucodonosor. Você vai observar que Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram confiar no Senhor, entregar a vida deles inteiramente ao Senhor. E eles disseram, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas também se Ele não quiser, amém. Existem muitas perseguições, irmãos, nos tempos de hoje. Existem muitas lutas. E o meu Deus está fechando sepultura de filho de crente aqui nessa tarde, oh meu Deus. Arabadarasto. O meu Deus está fechando sepultura de gente, de mulher aqui. Canta. E Ele está dizendo para você, caminha. Caminha como Sadraque, Mesaque e Abednego, caminha. Qual foi a ordem que o anjo disse para Pedro? Para ele se levantar e seguir. Ou seja, caminha, Pedro. E Deus está dizendo para você, não para não. Continua. Ah, irmã, mas é por quê? Mas é por quê? E Deus está dizendo, ei, eu não permitirei que ninguém te toque. Nabucodonosor não conseguiu dar a última palavra. E a mesma língua que se levantou para dizer, aleluia, que Deus não livraria Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha que ele havia feito, foi a mesma língua que disse, eu vejo 4 homens caminhando, não estou entendendo. Eu observo que eles não andam só. E o aspecto do quarto não é normal. Rabandarabacanta. Você sabia que até o dia de hoje o 4º homem da fornalha caminha conosco? Arabasto. Você sabia que até hoje o 4º homem da fornalha... A quem não acredite. A quem não acredite que anjos do Senhor estão acampados ao redor dos que eu temo e os livra. Mas eu acredito porque está na Bíblia. Arabadarasto. Não só está no Antigo Testamento, não. Está no Novo também. A Bíblia diz que o anjo apareceu para Maria e disse que ela teria um filho. Porque os anjos, eles são enviados por Deus. Deus manda e eles vêm. Eles não podem fazer sozinhos sem Deus ordenar. Eles são subordinados de Deus. Deus manda e eles vêm. E a Bíblia diz que Deus deu ordem. O anjo veio, falou para Maria e disse, salve agraciada. E ela ficou com medo da saudação. O anjo Gabriel disse tudo para ela que aconteceria. O mesmo anjo que visitou Maria havia visitado Zacarias também. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo e livrou a Pedro Ramanchuí de Cantalabaia das mãos de Herodes. A Bíblia também diz que Deus mandou um anjo que feriu
teme, perdão, e os livra. Você teme ao Senhor. Você teme a Deus, você entregou sua casa a Deus. E a Bíblia diz no Salmo 91 que Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar. Eu quero te dizer uma coisa, eu não sei para onde é que tu vai. Eu não sei onde é que você está passando, onde é que você está indo. Mas uma coisa eu quero te dizer, tem anjo caminhando contigo. Esse anjo é ordenado por Deus. Deus está dando ordem ao teu respeito para que eles te guardem. 1000 caem ao teu lado, 10 mil à tua direita. Pode até cair, mas você não vai ser atingido. Ei, o quarto homem da fornalha passeou. Isso é para quem acredita. Isso é para quem tem fé e para quem crê que Jesus faz, que Deus faz, porque Ele anda com o seu povo na terra. Porque se não fosse Deus, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Rabai, decanta, lamancho, decanta, rabaia. Porque Deus é Deus do livramento. Quando eu paro e penso, eu digo, Jesus, o Senhor tem um plano na minha vida mesmo? Porque são tantas coisas, irmãos. A gente tem tanto livramento visto e não visto todos os dias. Eu agradeço a Deus porque eu tive tempo, irmãos. Só me afastei mesmo uma vez na minha vida. E tive tempo de retornar. De retornar verdadeiramente. Mas tem muitos que se afastam e não tem tempo de voltar. Eu não sei como é que tá a tua mente agora. Mas cuidado, porque o afastar pode ser que você não volte mais. Não vá confiando, não. Ah, se lá não der certo, eu volto, não. Porque pela misericórdia do Senhor, o Senhor permite com que a gente às vezes retorne, mas tem vezes que não dá tempo, que Satanás vem tão violento, tão voraz, tão triste, tão terrível, que ele vai, e traga. Porque aqueles que Deus tem obra, Ele fica procurando, aleluia, para destruir. Eu não sei como é que tá a tua mente agora, mas cuidado. Cuidado, porque teve pessoas que foram e não voltaram mais. Eu conheço gente que foi e não voltou mais. Aleluia. E o Senhor está dizendo para você, enquanto a vida, aleluia, a oportunidade, eu agradeço a Deus por ter me escolhido. Hoje mesmo, meu esposo, a gente estava na rua, e aí a gente passou no shopping, eu ouvi, meu esposo que viu um negócio de remover tatuagem. Aí ele falou, Débora, acho que fica sem a tatuagem, eu acho que remove mesmo. Aí eu cheguei mais perto para ver que tinha uma foto. Aí eu falei, não, bem, fica a marca, não adianta nada. E às vezes a gente quer remover uma coisa porque acaba nos incomodando, porque eu fiz isso quando eu estava afastada. E ele também tem, meu esposo, quando ele também se afastou. Aí o que acontece? Às vezes nos incomoda, a gente se pudesse tirava, mas não tem nada que tire, não tem nada que arranque. Mas isso aqui é a cama, eu sempre falo isso. Isso aqui é a cama, bem. É a cama que a gente carrega pra gente nunca mais esquecer de onde Deus nos tirou. Que Deus teve misericórdia de nós e nos trouxe de volta. É por isso que eu digo, irmão, se não fosse Deus, a gente não estaria mais aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, porque você não tem noção de quantos Nabucodonosor se levanta. Pra quem tem dúvida, né? Porque às vezes as pessoas têm dúvida. Você fez agora? Não, pelo amor de Deus, eu não faço mais tatuagem não, irmãos. Tem anos que eu não faço mais tatuagem. Desde que eu voltei pra Jesus, todas que eu tenho, as que eu tinha mesmo, que não tem jeito, né? Porque eu não tinha juízo na cabeça na época e fiz. Estava afastada, quando tá afastada assim, né? Há muitos anos atrás, eu era muito novinha quando eu me afastei, né? Lembrando aos irmãos que eu não ficava afastando e voltando, eu me afastei mesmo, novinha. E quando eu retornei pra ficar, pra glória de Deus. Mas eu fui criada desde pequena, sempre indo pra igreja, né? Minha avó era assembleana, né, faleceu assembleana, mas Deus a levou, assim, né, ela está descansando no Senhor, mas sempre pregou para nós. Minha mãe nasceu em berço evangélico, minha avó já era crente, então a gente vai observar, irmãos, que a gente tem uma criação, mas às vezes a gente quer conhecer o mundo como é, né, se é legal, se é, tá entendendo? Aí quer experimentar das coisas do mundo. Então, nosso Deus, Ele sabe para quem é que Ele está falando nessa tarde. Isso aqui é uma cama, irmãos. E que Deus sempre nos lembre de onde Ele tirou a gente. Que a gente nunca se ache mais santa do que a prostituta que está ali, mais santo do que o drogado que está ali. Quem é a gente, irmãos? Quando eu olho para isso aqui, eu lembro, aleluia. Eu lembro que eu não era ninguém, irmãos, que eu não era nada. Não era ninguém. Aí Jesus foi lá e me chamou. Hoje eu já sou, viu? Porque eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Mas não sou melhor que ninguém, irmãos. A prostituta que está ali pode virar daqui a pouco uma pregadora. O drogado que está ali pode virar um pastor. Basta só Deus querer. E Ele abriu o coração. E ela abriu o coração.
Que possamos lembrar de todos os livramentos que o Senhor nos dá. Porque diariamente, aleluia, Nabucodonosor se levanta para tentar destruir a igreja. Diariamente existe um adepto, uma adepta de Satanás que tenta destruir. Não somente fisicamente, mas eu digo também espiritualmente, viu? Porque eu estou conversando com pessoas nessa tarde que passam batalhas espirituais também. Porque tem gente que não vem contra você, irmãos, com aquela fúria na sua carne, fisicamente. Mas ele vem contra você muitas vezes espiritualmente. Levantando para pagar, para te destruir, tá entendendo? Fazer magia, fazer coisas horríveis aí, coisas ruins, perversas. Mas o Senhor disse para você: eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem, aleluia, contra você, o que estão se levantando. Quem anda contigo é o quarto homem da fornalha. Aí você vai ver o Nabucodonosor que falou, né? Que afrontou, que mandou lançar na cova, que mandou lançar na fornalha de fogo, dizendo, aleluia. Versículo de número 29, olha só o que ele diz: portanto faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Você vai ver aqui Nabucodonosor reconhecendo que Deus era na vida, aleluia, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu te digo nessa tarde, da parte de Deus, pessoas que falaram de você, que se levantaram contra você, pessoas que fizeram mal contra a tua vida, vai ter que reconhecer que Deus é contigo. Porque esse Nabucodonosor aqui, aleluia, foi o mesmo que disse, Rabasto decanta, que Deus não livraria, mas Deus livrou. Livrou tanto, Ribi, Dalamancho decanta, Ramando recanta labasto, que caminhou com eles e mostrou para Nabucodonosor que eles não caminhavam sozinhos. E se você parar para analisar, depois disso, no capítulo de número 4, você vai observar que Deus colocou Nabucodonosor para comer erva do campo, para comer capim, irmãos, para aprender. Porque ninguém toca no que é de Deus, irmãos, para ficar por isso mesmo. Ninguém se ensoberbece, porque ele se sentiu, né, o grandão. Ele achou que todo mundo tinha que se prostrar diante dele. Até o servo de Deus, ele queria roubar a fé do servo de Deus. Aí Deus disse: não, peraí, tá se achando demais. Eu que te coloquei aí, eu que permiti morar, mandou cantar as tuas. Porque tem gente que não entende não, irmãos. Deus abençoa, Deus até prospera, mas faz com o Nabucodonosor. Começa a subir pra cabeça. Começa a subir pra cabeça dele. E ali a Bíblia diz que Deus botou ele pra comer com os animais, né? Comer com os bichos, pra aprender que ninguém mexe no que é de Deus. Deus está dizendo pra você nessa tarde: todos os que se levantaram contra você terão que ver que eu sou contigo. Porque o que é de Deus permanece. Tá dentro da Bíblia, tá escrito. Sadraque, Mesaque e Abidnego, os três permaneceram. Sabe por que eles permaneceram? Porque eles eram de Deus. Tudo que é de Deus permanece. Tudo que é de Deus, Deus coloca a casa edificada sobre a rocha. Lembra que eu falei sobre isso? Se você não lembra, é porque você não viu os stories que eu botei lá. Tá lá: aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Eu quero te dizer uma coisa, aleluia, a tua casa está edificada sobre a rocha. A tua família está edificada sobre a rocha. Os teus filhos estão edificados sobre a rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir Nabucodonosor, pode vir o que for. Fornalha 7 vezes aquecida, tu pode dizer assim: mas a fornalha atingiu muita gente. Pois é, porque a Bíblia diz que os homens que lançaram eles de lá de cima morreram, pereceram. Mas eles continuaram de pé, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque havia um Deus que guardava eles. Deus está dizendo para você: eu te guardo, eu te livro, eu te protejo. Grande é a fúria de Nabucodonosor, mas maior sou eu que ando contigo e não permitirei com que ele toque na tua vida. Deus está fechando a tua sepultura e te dando livramento de toda a sentença que Nabucodonosor levantou contra ti. Eis que envergonhados, frustrados, confundidos, derrotados, aniquilados, anulados serão todos aqueles que estão se levantando contra você, porque Deus está tomando a frente nessa batalha hoje. Jesus de Nazaré está guerreando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Eu vou dizer de novo da parte de Deus: não adianta, ninguém se levanta contra o que é de Deus. Ninguém se levanta contra o que é do Senhor para ficar de pé. Teve gente que se levantou contra você e vai cair, porque Deus mesmo vai fazer justiça por você. Vamos orar? Aleluia. Você que quer aceitar Jesus, coloque nos comentários: sim, eu aceito Jesus. Você que quer se reconciliar com Jesus, coloque: sim, eu me reconcilio com Jesus. Nós vamos estar orando. Irmãos, eu não sei o que é, mas eu me empolgo quando eu tô na live do Instagram. Acho que é porque não tem um tempinho aqui, né? Eu acho que eu passo mais de 1 hora na live, né? Eu nem tô olhando o horário. Mas amém, vamos orar em nome de Jesus, né? Vamos agradecer ao Senhor Deus
por essa tarde, agradecer ao Senhor Deus por essa palavra, agradecer ao Senhor Deus porque Ele se faz presente aqui, amém? Eu tô com o chat aberto agora, eu vou orar, mas a irmã botou assim, sai com a laser, foi a laser mesmo que eu olhei hoje, e não sai, fica a marca, não adianta, fica sempre a marca, sempre vai ter a marca, não adianta, é só se arrancar a pele, acho que nem arrancando a pele eu não sei se sai, então eu deixei na mão de Deus, o espinho na carne, né, como o apóstolo Paulo, ele pediu pra Deus tirar, mas Deus não tirou, Deus permitiu. E eu sempre falo, é pra eu lembrar de onde Deus me tirou. Eu nem lembro que elas existem. Minha mãe fala isso. Minha mãe diz assim, filha, eu odiava tanto quando você chegava aqui com cara tatuagem nova. Eu odiava o que você tinha feito, porque minha mãe odeia tatuagem. Ela não suporta, até hoje ela não suporta. Mas ela diz, depois que tu voltou pra Jesus, eu nem enxergo tuas tatuagens, eu nem vejo o que tu tem. Aí eu digo, ai mãe, eu também nem me lembro. Só me lembro às vezes, né, quando as pessoas perguntam ou falam alguma coisa que eu me lembro. Mas se não, pra mim é como se elas fossem nada. Elas só me incomodam mais porque eu queria estar limpo, corpo limpo. Limpo porque eu tô por dentro, viu, irmãos? Pra glória de Deus, pela misericórdia do Senhor, eu procuro todos os dias me limpar, não é verdade? Mas limpar por fora não tem como, né, irmãos? Só Deus mesmo, só no dia que Jesus me levar, quando eu tiver no corpo glorificado, elas somem. Eu creio que eu vou estar em nome de Jesus. Amém? O que importa é o que está dentro de nós, né, irmãos? É isso que reflete, é isso que traz a paz. O que importa é que eu não faço mais, né? Não faço mais não, tá repreendido. Em nome de Jesus. Não pode não, viu, irmãos, fazer não. Isso não é de Deus não, isso aqui não é de Deus não. Eu fiz quando eu estava afastado, não faça não, que não é de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa tarde. Glória a Deus por essa tarde, por estar aqui com vocês. Fico muito feliz quando a gente pode falar de Jesus um pouco, né? E ouvir Deus falar conosco. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, para te agradecer, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus amado, porque o Senhor nos escolheu, Pai. Ah, Senhor. Não existe, Pai amado, o povo que tem um Deus mais chegado do que o nosso, um Deus mais amigo, Ramancho e Decantarabaia, do que o nosso. O nosso Deus é amigo, o nosso Deus é amor, o nosso Deus é zelo, o nosso Deus guarda o seu povo, o nosso Deus Arabadaramancho Decantalamandarabancanta, o nosso Deus livra o seu povo e Ele nos escolheu para ser ovelha do seu pasto. Deus, obrigado. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos escolher. Obrigada por não permitir que Nabucodonosor dê a última palavra na nossa vida. Obrigada, Pai, por quebrar, por rasgar, por aniquilar, por anular os planos de Satanás contra nós. Obrigada pela sepultura que foi fechada. Porque o nosso Deus fecha, viu? O nosso Deus fecha a sepultura. E Ele diz pra você, como eu livrei a pena, eu tô livrando você, e não permitirei que Herodes toque em ti. Se for preciso disso, Senhor, eu toco em Herodes e paraliso ele, mas ele não te paralisa, não paralisa o meu crescimento na tua vida, Pai. Obrigada. Obrigada, Senhor, por mostrar que está conosco. Porque o Senhor se encarregou de mostrar para Nabucodonosor que o Senhor estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor mostrou, Pai amado, para Herodes e para o povo judaico que estava criando expectativa com a morte de Pedro, que Pedro não caminhava sozinho. Obrigado. Obrigada, Senhor, por mostrar, meu Pai amado, para o teu povo, meu Deus amado, que eles não andam só, mas que tem um Deus que anda com eles, que anda conosco, nos livrando, nos guardando e nos protegendo. Pai, obrigado. Toma aqueles que estão te aceitando, Senhor. Toma aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, dos pecados, lança no mar do esquecimento. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, nos deve congregar, porque são teus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada por essa tarde, obrigada pela tua presença, obrigada por cada alma que tem se rendido a ti. Eu te peço, Senhor, nos dá um restante de tarde de paz, uma noite, um sono reparador, sonhos espirituais abençoados, Pai, Filho e Espírito Santo. Continua cuidando de nós, Senhor. Quando a noite chegar, nos dá uma noite de paz, um sono reparador, sonhos espirituais abençoados, nos livra de toda seta, de toda retaliação, de todo dardo inflamado, de toda obra contrária. Obrigada, Jesus, por nos guardar, por nos livrar e por nos proteger. Obrigada por dar ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por ter morrido na cruz, Pai amado, por ter sofrido, meu Pai amado, todo aquele sofrimento, por estar na glória agora, intercedendo por nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque sem ti nós não somos nada, não somos ninguém. Continua conosco, Pai. Continua conosco, Filho e Espírito Santo. Assim nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Obrigada por nos escolher, Pai, Filho e Espírito Santo. Continua conosco, pois a tua presença é o nosso prazer, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, tua casa, tua história. Um beijo no teu coração. Um abraço de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Que Deus abençoe.